Hoje vou dizer algo que talvez surpreenda. Dou razão à OTAN, mas não pelo que você pensa. Sou Liu Sivaia, correspondente de guerra em Donbass, e agora mesmo estou reportando diretamente do local dos acontecimentos. E a pergunta que mais me fizeram desde o início da operação militar especial é: por que essa guerra ainda não acabou? Além disso, eu mesma caí nessa armadilha propagandística. Até Donald Trump chamou a Rússia de tigre de papel e disse que o conflito poderia ser resolvido em 7 dias. Fomos pensando que isso seria uma operação mais policial, que terminaria não em 7, mas em 3 dias. Até eu caí nessa. Mas depois de viver o conflito aqui no epicentro, conversando com analistas militares e, claro, civis, tá muito claro para mim que a história, na verdade, não é tão simples assim. Isso sim, sem dúvida alguma, houve coisas que a Rússia não fez totalmente certo. E aqui estão elas. 12 razões pelas quais o conflito ainda continua até hoje. Vamos começar com elas. Mas fique até o final, porque as 2 últimas vão te surpreender. E muito. E pode ser que até mudem a sua forma de entender tudo isso. Ponto número 1. A Rússia apostava claramente na ajuda dos elementos pró-Rússia que existiam dentro da Ucrânia. Além disso, eram elementos autenticamente pró-Rússia, ou seja, eles deveriam e podiam, claro, ter ajudado sem que a Rússia precisasse organizar absolutamente nada, pois se tratava de todo tipo de agentes políticos e sociais opositores que já estavam sendo perseguidos em seu próprio país pelo regime de Zelensky. De modo que, além da sua claríssima simpatia pela Federação da Rússia, eles já tinham, por si só, razões suficientes para enfrentar Zelensky e o regime que ele lidera. O ponto número 2 não teve coragem suficiente para agir, mesmo sofrendo pressão constante por parte da Ucrânia. Um dos exemplos poderia ser Viktor Medvedchuk, que agora, por exemplo, está no território da Federação da Rússia. No entanto, quando foi preciso agir, não é que ele tenha feito muita coisa. Ponto número 2. Esperava-se que a população pró-Rússia, que sem dúvida vive na Ucrânia em grande número, agisse de forma muito mais ativa do que acabou agindo. Ponto número 3, 2014. As pessoas pegaram em armas sem pensar 2 vezes, para proteger seu próprio território, sua pátria e, consequentemente, sua família. O mesmo não aconteceu na parte ocidental da Ucrânia e onde alguns generais da Federação Russa, inclusive. E eu digo isso de fato, muito sério. Eles esperavam que houvesse nada menos do que uma recepção com flores. Ponto número 4. Pessoas começaram a se mobilizar em torno da causa ucraniana, até ajudando a queimar tanques da Federação Russa. Claro, estamos falando das pessoas que já eram pró-ucranianas por si só. O restante, muito provavelmente, não agiu por medo, mas de qualquer forma, já conhecemos o resultado. Acabou se formando uma resistência muito forte dentro do país, o que desencadeou a mobilização em massa. É que, onde agora estamos vendo pessoas sendo mobilizadas à força, homens sendo arrastados pelo regime de Kiev diretamente para a máquina de moer carne em que o conflito ucraniano se transformou. Antes existiam voluntários. Sim, os homens se ofereciam voluntariamente para ir à linha de frente proteger o que consideravam sua pátria. E valores tão profundamente ocidentais como a liberdade e a democracia. Vamos, nada a ver com a imagem atual. Ponto. A terceira razão é que houve um erro claríssimo na análise da situação político-social da Ucrânia. E até há fontes que dizem que, devido a essa análise equivocada, certos cargos dentro da cúpula militar da Federação da Rússia enviaram relatórios incorretos. Também que, na verdade, falavam de uma realidade que não existia no terreno. Por isso, realmente havia pessoas que esperavam que a Rússia fosse recebida com flores. Ponto número 4. Contingente militar da Federação Russa no terreno muito escasso, até mesmo insuficiente. E é que estamos falando que a Rússia tinha ali cerca de 190 mil soldados. E não sou eu que digo, é a própria Wikipédia. A esses 190 mil, é preciso somar ainda os 30 mil soldados provenientes das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk,
respectivamente. O número total de forças que o exército ucraniano tinha naquela época era de cerca de 200 mil, ou seja, estamos falando de uma diferença absolutamente mínima, quando, segundo a ciência militar, o lado atacante deve pelo menos triplicar o número do lado que se defende. E o ideal, na verdade, é que o quintuple. No entanto, como já vimos, isso não aconteceu na prática na Ucrânia. A diferença entre ambos os números, 220 mil contra 200 mil, como vocês podem ver, é extremamente pequena, minúscula, pode-se até dizer. E isso, por exemplo, de certa forma também decorre dos pontos anteriores. Ou seja, houve um claro erro de cálculo, e de acordo com esse erro de cálculo, agiu-se. Ponto número 5. A impossibilidade de organizar uma logística de qualidade na Ucrânia. Isso está ligado principalmente ao tamanho do país. É que abastecer as tropas da Federação da Rússia dentro da Ucrânia era um dos objetivos-chave para operar a operação. No entanto, levando em conta os pontos anteriores, onde talvez devamos destacar especialmente o fato de que a população pró-Rússia na Ucrânia pode ser que, por medo ou por qualquer outro motivo, não tenha agido como se esperava que agisse. Com os pró-ucranianos, na verdade, como já vimos, aconteceu o mesmo. Eles agiram de uma forma muito mais ativa. Como resultado desses acontecimentos, o exército da Federação Russa, mesmo tendo chegado diretamente aos arredores de Kiev. E aqui devemos lembrar especialmente do desembarque em Gaston, onde as forças especiais da Federação Russa realizaram uma operação absolutamente brilhante. No entanto, sem um abastecimento adequado, eles não estavam fazendo nada lá. E devido à falta de uma logística bem organizada, foi exatamente aí que tudo começou a falhar. As razões desse fracasso não se devem, na verdade, apenas ao ânimo da população civil ucraniana, nem à complexidade ou à extensão do território do país. Mas, por exemplo, há um fato tão simples quanto o de que os motoristas militares russos não conheciam o território. Isso é algo que acontece com todos os lados. Atacantes do mundo todo, desde o início, estavam jogando em desvantagem, podiam se perder, errar o caminho. E tudo isso se agravava enormemente pelo fato da falta cada vez mais próxima de. E então a questão começava a se tornar até redundante. As tropas que a Rússia tinha em solo ucraniano não conseguiam se abastecer direito, por falta de uma logística bem organizada, enquanto que essa logística bem organizada era quase impossível de conseguir sem tropas bem abastecidas. Anúncio importantíssimo. Antes de continuarmos, agora estamos combatendo a censura de forma mais ativa do que nunca. E para me ajudar, por favor, inscreva-se neste canal e deixe um like neste vídeo. E também peço que vocês vão até o canal Lil-Se Vai ao vivo, onde muitas novidades esperam por vocês, e se inscrevam lá. Dito isso, sigamos para o ponto 6. Essa razão tem muito mais a ver, na verdade, com a forma de agir da Ucrânia do que com a da Rússia. É que a Ucrânia soube realizar uma mobilização incrivelmente rápida em tempo recorde. Talvez alguém ajudasse a Ucrânia nisso. Me pergunto se alguma aliança poderia estar por trás de uma organização tão extremamente rápida. De qualquer forma. E, repito, a Ucrânia conseguiu mobilizar uma grande quantidade de homens que eram tão necessários naquela época, em um tempo absolutamente recorde. E a isso deve-se acrescentar outro dado extremamente importante. O governo decidiu distribuir armas entre a população civil, praticamente armas de livre disposição. Isso tem e ainda terá muitas consequências muito graves. Nos primeiros dias após a medida, inclusive foram registrados muitos casos de cidadãos ucranianos atirando uns nos outros, inclusive atacando carros civis. Não se sabe ao certo se suspeitavam que poderiam ser soldados russos ou por algum outro motivo. Isso, claro, ainda pode piorar. E muito, repito, as consequências mais graves provavelmente ainda estão por vir, talvez até daqui a alguns anos. Isso sim, se analisarmos a medida isoladamente, ela foi bem sucedida em parar o avanço da Federação da Rússia. Ponto número 7. É absolutamente absurdo negar que a Ucrânia, o Ocidente coletivo, e muito em particular a OTAN, ajudaram e ajudaram muito.
Estamos falando de cerca de 309 bilhões de dólares em ajuda, de todos os tipos de ajuda. Além disso, aqui podemos destacar a ajuda puramente financeira, que era destinada tanto para a compra de armas quanto para outras necessidades do exército ucraniano. A militar, que consistia nas entregas constantes de armamentos, e até mesmo a midiática. Para continuar convencendo de qualquer forma o povo ucraniano de uma possível vitória que dificilmente poderá chegar algum dia. A isso também devemos acrescentar o fato de que o Ocidente não apenas entregava armas à Ucrânia, seja na forma de subsídio para a compra delas ou de forma direta, mas também dados da inteligência militar. Aqui, especialmente, ajudaram os dados de inteligência militar fornecidos pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. E a coisa não para por aí, pois eles chegaram até a se organizar. E eu até me arriscaria a dizer que foram realizadas operações conjuntas entre o exército ucraniano e todos os tipos de unidades que fazem parte da OTAN em todo o Ocidente. Coletivo ponto número 8. Superioridade ucraniana em drones. Claríssima, aliás, e que nos primeiros dias da operação militar especial ficou especialmente evidente. Depois, a Rússia, claro, conseguiu reverter essa tendência e agora, na grande maioria dos pontos da linha de frente, dispõe de superioridade aérea em termos de drones. Em relação à Ucrânia, em algumas áreas, inclusive, a Ucrânia chega a vencer de goleada. No entanto, no início da operação militar especial, repito, especialmente nos primeiros dias, a Ucrânia tinha infinitamente mais drones do que a Federação Russa. Drones de ataque, principalmente, como por exemplo os Bayraktar, que complicavam enormemente a situação da Rússia no terreno. Ponto número 9. Superioridade ucraniana em comunicação. E aqui não estamos falando em termos de propaganda, mas sim em termos de equipamento militar. É que, principalmente, mais uma vez, nos primeiros dias da operação militar especial, a comunicação ucraniana no campo de batalha estava infinitamente melhor organizada. A Ucrânia tinha equipamentos militares de comunicação em quantidades muito maiores e em condições muito melhores. Tinha, por exemplo, os sistemas Harris, que na época ajudaram muito, assim como o conhecido por todos, o Starlink. Tendência que a Rússia também soube reverter, tanto a médio quanto, é claro, a longo prazo. Mas nos momentos iniciais, essa tendência inversa, sem dúvida, fez o seu trabalho. Ponto número 10. Na primeira parte da operação militar especial, principalmente, a Rússia perdeu completamente tanto a guerra midiática quanto a guerra informativa. E aqui sim devemos admitir que a propaganda ocidental, de fato, foi financiada tanto por alguém quanto para algum propósito. E é que, por mais grosseira que fosse, e de fato, às vezes era grosseira e até mesmo absurda. Mas funcionou, porque com as enxurradas de dinheiro que investiram nela, não tinha como ser diferente. Vocês se lembram daquela frase famosíssima de que uma mentira repetida 100 vezes se torna verdade? Basicamente foi isso que aconteceu com a Rússia, ou melhor dizendo, com a Ucrânia. Saíam vídeos de tanques russos sendo queimados aos montes. A resistência da Ucrânia, crescendo rapidamente e enfrentando de forma muito contundente e bem-sucedida o que o Ocidente vendeu como a terrível invasão da Rússia na Ucrânia. Ou seja, o silêncio midiático, ou melhor, o bloqueio midiático da Rússia, e portanto também dos seus meios de comunicação, foi literalmente total. Além disso, a propaganda ocidental fez questão de favorecer a todo custo uma narrativa em que era absolutamente necessário repudiar a Rússia, tudo que fosse russo e até mesmo os próprios russos. Porque o que a Rússia estava fazendo na Ucrânia era absolutamente terrível. Mas veja só, acontece que nada disso está acontecendo agora. No caso de Israel, veja só, um ataque infinitamente mais forte, claramente, com uma quantidade infinitamente maior de feridos e mortos, a grande maioria pertencente à população urbana. Não.
sim, sabe aprender com seus erros. Mas naquele momento fez o trabalho que a parte ocidental precisava que fosse feito. Além disso, é preciso acrescentar o fato de que a Ucrânia se tornou uma espécie de telemaratona constante, de forma praticamente literal. Foram retirados canais de televisão, silenciaram meios de comunicação, perseguiram opositores e até civis. Em resumo, fizeram o possível e até o impossível para que a opinião existente no país deixasse de ser simplesmente uma mera opinião e se tornasse a única opinião existente e, portanto, dominante, não deixando, como resultado e também como consequência, praticamente nenhum espaço para a população ucraniana se fortalecer ou se preparar. Seu pensamento crítico, eu diria até nem mesmo detê-lo. Ter pensamento crítico na Ucrânia, de modo geral. Na verdade, era e ainda continua sendo muito perseguido. Essa era, e claro, ainda é a democracia pela qual tanto lutaram no Ocidente. Coletivo. Hipócrita e absurdo, sim, mas funcionou para eles. Ponto número 11. Esta razão pode surpreender algumas pessoas. E é que, ao contrário do que os meios de comunicação ocidentais tentam vender constantemente, a Rússia não queria essa guerra, nem causar qualquer dano à Ucrânia, muito menos à sua população civil. Sim, isso mesmo que você ouviu. A Rússia esteve e ainda está, claro, protegendo a população civil ucraniana o máximo que pode e muito mais. Sim, dentro das suas possibilidades, porque infelizmente em um conflito bélico há vítimas colaterais. Mas o que ela não faz é atacar civis de forma intencional. Isso acontece porque esse conflito é visto tanto pela sociedade civil russa quanto pela sua elite política como uma guerra civil. Isso, na verdade, foi afirmado e confirmado inúmeras vezes pelo líder do país, Vladimir Putin, falando que se trata, por um lado, de uma guerra civil e, por outro lado, de um conflito entre irmãos. Sim, a Rússia considera o povo ucraniano um povo irmão, e é justamente por isso que a Rússia teve esse cuidado de Claro que não tem. Em primeiro lugar, em termos de vítimas civis. E cada vítima, e isso precisa ser enfatizado, especialmente de origem ucraniana, é vista e percebida no território da Federação Russa pela população civil como uma verdadeira tragédia. Sim, totalmente o oposto do que a mídia ocidental está tentando nos vender o tempo todo. Ponto número 12. A razão anterior poderia dizer que é a principal, no entanto, existe uma ainda infinitamente mais surpreendente. E eu diria que também infinitamente mais relevante. Continuando, prestem atenção ao meu argumento, pois cada parte é importante. Por um lado, está claríssimo que a Federação da Rússia tem meios suficientes para reduzir a Ucrânia, basicamente a cinzas, transformar o país em uma espécie de campo nuclear, fazer com que a Ucrânia desapareça. A Rússia, no entanto, não faz isso. Um dos motivos, entre outras coisas, e muito em particular, é porque considera o povo ucraniano um povo irmão. Mas é justamente aqui que vem a razão talvez mais surpreendente para muitos. E é que, mesmo que a Rússia tivesse feito bem todos os pontos anteriores, esse conflito não poderia ter terminado de forma rápida, muito menos em uma semana. Simplesmente porque sempre foi pensado para durar eternamente. E claro, não estamos falando nem de longe de um confronto local entre Rússia e Ucrânia, mas sim de algo muito mais global e importante. O Ocidente jamais teria permitido que esse conflito terminasse de forma rápida. Sim, como você ouviu, o Ocidente simplesmente não considerava um desfecho diferente. Esse confronto entre a OTAN, ou o Ocidente coletivo, como você preferir, e a Federação da Rússia, não organizado precisamente pela Federação da Rússia, foi pensado desde o início para se tornar um confronto global. Sterling total: 224 revolução.
Minha escolha nisso não mudaria nada. Se a Rússia tivesse optado por reduzir a Ucrânia às cinzas, o Ocidente teria agido para colocar a Rússia em seu devido lugar. Sem fazer isso, na verdade, está fazendo exatamente a mesma coisa. Vamos lá. Não parece nenhuma coincidência que toda a máquina midiática tenha sido acionada de forma tão rápida e bem organizada, para colocar em prática o que parecia um plano pensado nos mínimos detalhes desde o início. E eu vou dar mais um spoiler para vocês. Um detalhe que com certeza vai fazer vocês refletirem bastante. Parece estranho para nós que a Ucrânia tenha agido, na verdade, como se já estivesse perfeitamente preparada para esse conflito. E esse último ponto de que tudo já estava perfeitamente preparado para um confronto global. E o Ocidente nunca teve esse confronto como apenas uma opção, mas sim como a única opção que podia oferecer a Federação da Rússia. Pretendo mostrar isso para vocês de forma detalhada e minuciosa. Farei isso na minha próxima análise global, que assim que eu terminar, será publicada neste mesmo canal. Liusivaia, correspondente de guerra em Donbass. Inscreva-se no canal e siga nas redes sociais, porque o que vem a partir de agora vai mudar para sempre a sua forma de entender isso.